Olá, seja muito bem-vindo ao canal Contos da Escuridão. Nesse vídeo você vai ouvir um relato que aconteceu em um município do Ceará, chamado Quixeramobim. Boa noite, meu nome é Cristiano Pires, sou inscrito no canal e gostaria de compartilhar uma história que ouvi várias vezes da minha mãe, Marinalva. Essa história é antiga e nem mesmo ela sabe ao certo quando aconteceu. No entanto, ela acredita em cada palavra da história, pois ouviu diretamente de um velho padre que ela e minha avó conheceram nos anos 80. Na época, minha avó Raimunda trabalhava para a Igreja Católica, preparando refeições para os padres e fazendo a limpeza da casa paroquial e da sacristia da igreja. Minha avó costumava levar minha mãe para ajudá-la no serviço. Em uma ocasião, um velho padre chamado Custódio passou pela cidade e ficou alguns dias descansando antes de seguir para a capital onde morava. Depois do almoço, o padre se sentou no sofá da sala e minha mãe foi servir uma xícara de café. Como sempre foi curiosa sobre assuntos sobrenaturais, ela perguntou ao padre se a existência de assombrações era real ou apenas uma invenção das pessoas. O padre Custódio respondeu que o mal e o bem estão presentes em todos os lugares, inclusive em locais que nem imaginamos. A resposta dele foi um tanto indiferente para minha mãe. Então, ela perguntou se ele já havia presenciado alguma coisa sobrenatural. Minha avó ficou incomodada com a pergunta e pediu desculpas ao padre por acreditar que minha mãe estava incomodando com perguntas bobas. No entanto, o padre, com toda a paciência, pediu que minha avó e minha mãe se sentassem para que ele pudesse compartilhar uma experiência que teve alguns anos atrás, quando era jovem. Padre Custódio começou a relatar que logo após ter sido ordenado padre, foi servir aos propósitos de Jesus Cristo em uma paróquia na cidade de São Benedito. Além de atender à igreja principal, ele também dava assistência aos distritos e, naquela época, utilizava todo tipo de transporte para poder se deslocar pelo interior do município, incluindo caminhar em alguns casos. Houve uma ocasião em que ele visitou um distrito muito distante da sede e, como a missa terminou um pouco tarde, ele decidiu passar a noite por lá. Naquela época, havia um pau de arara que passava 2 vezes por semana e levava as pessoas que moravam na região até a cidade. Esse pau de arara pertencia a um homem chamado João Buru, que sempre assistia às missas e nunca cobrou pelas viagens do padre, pois dizia que a contribuição dele era essa. Seu João morava em um sítio a cerca de meia hora daquele distrito e saía bem cedo antes mesmo do sol nascer. As pessoas ficavam em frente às porteiras ao longo da estrada e, quando o carro chegava, subiam na carroceria. Naquela noite, o padre foi dormir na casa de Dona Maria Fulô. Acordou antes das 4 horas da manhã e já tinha um café coado e um cuscuz no fogo esperando. Depois que comeu, se despediu de Dona Maria, pegou sua bolsa e foi andando para a estrada esperar o pau de arara. Não foi a primeira vez que fez aquele itinerário e caminhou por mais ou menos uns 300 metros até chegar à estrada. Sem ter onde sentar, ele viu um tronco de pau que ficava embaixo de uma árvore bem grossa e ficou esperando o carro chegar. Não demorou muito para que um barulho fosse ouvido, parecendo ser o arrastar de um chinelo e algumas vozes vindo pela estrada. Naquele momento, ele pensou que fossem pessoas que, assim como ele, estavam ali para pegar o pau de arara e ir até a cidade. Com a lua bonita e iluminada, ele conseguiu perceber que parecia ser um rapaz se aproximando, mas não conseguir ver mais ninguém na estrada. Ele estranhou o fato de alguém estar ali sozinho pela estrada, pois poderia indicar que a pessoa não estava muito bem mentalmente. Conforme aquele rapaz foi se aproximando, ele começou a ouvir outros barulhos que pareciam ser gritos. E naquele momento ele pensou que poderia se tratar de um louco, imaginando que o rapaz fosse aquele que estivesse fazendo aqueles barulhos. Como ele estava sozinho naquela estrada, resolveu se precaver
e correu para trás de uma árvore, onde se escondeu e ficou em silêncio, temendo pela sua vida, pois não sabia o que aquele indivíduo poderia fazer. Quando ele ficou mais perto, percebeu que o rapaz carregava um saco grande feito de trapo, que parecia ser usado para guardar cereais ou alguma outra coisa assim. No entanto, havia algo estranho acontecendo. Era possível ouvir alguém ou alguma coisa gritando dentro do saco. Se fosse o grito de uma criança pequena, poderia-se pensar que aquele homem havia enlouquecido e roubado o filho de alguém. Se fosse um animal, ele poderia ter roubado de um sítio próximo. No entanto, os sons não eram apenas de um único grito, mas de várias vozes, como se muitas pessoas estivessem presas dentro daquele saco. E eram horríveis. Pareciam choros, lamentos e desespero. Quando o rapaz estava a poucos metros da árvore, foi possível ver que havia algo pontiagudo e afiado dentro do saco, parecendo com ossos. Ele parou em frente ao local onde o padre estava posicionado, observou aquela direção e deixou o saco no chão, como se estivesse descansando do peso que carregava. Em seguida, ele proferiu algumas palavras, mas o padre não conseguiu entender o que ele estava falando. E nesse momento, o padre teve certeza de que aquilo não era algo comum. E apesar de se preparar por anos para pregar a palavra e os ensinamentos de Jesus Cristo, não sabia como lidar com aquela situação. A única coisa que conseguiu fazer foi segurar-se na sua fé, pois havia perdido até mesmo as forças do corpo e sentou-se com as costas apoiadas na árvore, sem conseguir ao menos se mover. Ele contou que inclusive entrou em estado de choque. Aquela coisa permaneceu parada e não se moveu, enquanto o padre rezava com muita fé. Quando percebeu que aquilo não sairia dali, conseguiu se recompor e aos poucos as forças foram voltando. Quando finalmente conseguiu se levantar, criou coragem e caminhou em direção à estrada. O tal rapaz que apareceu usava roupas antigas e rasgadas, e o padre percebeu que havia ossos mesmo dentro do saco que ele carregava. Ele caminhava olhando para trás e em seguida parava, o que despertou uma vontade de segui-lo. O rapaz seguiu em direção ao cemitério do distrito, localizado bem à beira da estrada, e quando chegou lá, entrou e desapareceu. Nesse momento, o padre teve a certeza de que aquele rapaz carregava uma maldição que ultrapassava a barreira entre a vida e a morte, e precisava de ajuda para seguir o seu caminho em paz. Ao voltar para a parada, o padre pegou a carona com o Sr. João em seu pau de arara até a cidade e aproveitou para perguntar se ele já havia ouvido falar de algo sobrenatural que aparecia naquela estrada. Depois de ficar sem jeito por um tempo, o seu João compartilhou que algumas pessoas alegavam ter visto um homem com um saco que parecia ter ossos dentro. Então o padre entendeu que era a mesma coisa que ele tinha visto. No mês seguinte, organizou uma novena no distrito com rezas e orações para afastar aqueles fenômenos da estrada. Apenas algumas pessoas souberam o verdadeiro motivo da novena, mas depois disso ninguém mais viu a assombração pagando penitência nas estradas. Após ouvir a história do Padre Custódio, a minha mãe passou a compreender melhor esses fenômenos e aconselhava sempre a rezar e se apegar a Deus se víssemos alguma coisa. Ela alertava que essas coisas estavam por aí e podiam sair para pegar suas penitências e assombrar quem encontrassem pelo caminho. Espero que tenham apreciado esse relato. Acreditar ou não é uma escolha pessoal. Agradeço muito por terem ouvido a história até o fim. E para aqueles que ainda não se inscreveram, gostaria de convidá-los a se inscreverem e curtirem esse vídeo se gostarem. Até o próximo relato.